Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Graça e paz. Hoje tem uma palavra que nos fala realmente sobre o pecado. A palavra, ela nos fala sobre o perdão, o reconhecimento, o pedido do perdão, a oração. Então, eu quero orar para que cada um de nós, nesse momento, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, é no nome de Jesus, Senhor, que eu entro em oração, Pai, pelas nossas vidas física e espiritual. Sabemos, Pai querido, poderoso Deus, que nós nascemos em pecado, Senhor, e é no nome de Jesus, Pai, que eu oro para que haja um reconhecimento de pecador e arrependimento. Porque muitas vezes nós sentimos, Senhor, impossibilitados de pedir perdão, de reconhecer e recapacitar ao juízo, Pai. Sabemos, Senhor, que é a presença amorosa do Teu Santo Espírito que nos convence, Pai. Fala os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Em João 8, no versículo 1 ao 11, ele fala de uma mulher adúltera que foi levada até ele pelos fariseus e pelos escribas. Homens que eram considerados alguns doutores e mestres, e outros eram sacerdotes que participavam de cerimônias religiosas e tinham alguns rituais. No momento em que a mulher foi levada até Jesus, Jesus não a condenou. Inclusive, ele a perdoou e lhe disse que poderia ir e não pecar mais. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que na palavra de Deus, Jesus não condena ninguém. Ele nos ensina e nos convida a reconhecer que somos imundos, pecadores, que muitos nascemos sim em pecados e que o arrependimento é uma lógica de um ato racional daquele que sabe que cometeu um delito, um deslize, um delito, perdão, e um deslize. Aleluia, Jesus. Que é necessário que venhamos saber que as misericórdias e a piedade de Deus são infinitas. E que o amor de Deus pode transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas que nós estamos em oração, que estamos ao nosso redor. Aleluia, Jesus. A palavra nos ensina várias etapas onde houve, na realidade, um perdão. O perdão que houve do pai relacionado ao filho pródigo, que desperdiçou tudo que tinha e foi recebido de volta pelo pai. Em Gênesis também nos fala no versículo, capítulo 45, e no versículo do 1 ao 15, José e seus irmãos. Que José foi vendido como escravo e perante todas as questões e circunstâncias que foram passadas, tudo que eles fizeram, José, com a humildade que ele teve, sabendo ao Deus que ele servia, ele perdoou. Em Lucas 23, versículo 34, fala do pai que perdoa, fala de Jesus, perdão, que na hora da sua morte na cruz, ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Vocês imaginam que, apesar das dores impactantes, dos machucados, de toda a situação causada ali, Jesus teve a capacidade, a humildade de pronunciar as palavras, apesar de tamanha injustiça, de tanta dor que ele sofreu: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Em Lucas 15, do versículo 11 ao 32, fala do filho pródigo que também recebeu, o pai dele recebeu ele com braços abertos. Um filho que desperdiçou o que tinha, mas foi recebido sem qualquer condenação. Quem condena é Satanás. Quem te cobra é Satanás, para te fazer perder a paz. Aleluia, Jesus. Também temos Jesus e Pedro, onde Pedro teve uma trajetória com Jesus e seguiu o mestre como um aprendiz, mas tinha uma maneira especial. Tinha um estopim curto, ao ponto de cortar a orelha do soldado romano. E Jesus, em vez de condená-lo, ofereceu a oportunidade de uma reconciliação. E também teve
Estevão e seus perseguidores, onde ele foi morto, perseguido, acusado de blasfêmia contra Deus e Moisés, e na Bíblia revela que no meio dos seus algozes, de tanto sofrimento, de apedrejamento, ele orou para que Deus perdoasse os seus assassinos. Glória a Deus. O que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é muito importante. Importante porque, da mesma forma que eu sou pecadora, eu creio que a maldade existe tanto no mundo que existe muito mais pecador do que aquele que não tem pecados nenhum. Mas como na palavra diz, quem for livre de pecados, que atire a primeira pedra, né? De uma forma mais figurada. O que eu digo para vocês é que na página da estrutura escrita de nossas vidas, antes de nós nascer, o Senhor nos conhecia muito antes de estarmos dentro do ventre da nossa mãe. Nós sabemos que temos algumas aptidões. Sabemos que o fruto do pecado que existe em nós é tudo aquilo que nós permitimos alimentar no dia a dia, que nos afasta da consciência cristã do que é ser um pecador imundo. Quando Jesus fala, teus pecados foram perdoados e de não pequei mais, eu tenho plena certeza que foi muito difícil para a mulher adúltera, assim como para outros personagens bíblicos, e não pecai mais, porque somos carne. Mas como nós evitamos o pecado? Hoje, pela manhã, eu tive essa consciência de que é evitar o pecado por o testemunho que eu vou dar para vocês aqui, quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade. Quando eu tinha essa idade, eu andava pelas ruas e eu ouvia sons angelicais, escutava algumas vozes que falavam ao meu coração, que eu tinha que mudar, que eu não podia seguir nesse ritmo, que eu tinha que ter uma mudança de comportamento, de postura na sociedade, porque na escola tive muitos problemas, colegas que me colocavam em situações diferenciadas, e eu também colocava meus colegas em situações diferenciadas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que um dia eu saí para fazer um mandado para a mamãe, e eu tive uma situação muito diferenciada a uma quadra aqui de casa, ali em cima, onde tem uma mecânica, agora é uma garagem de aluguel de carros, e existe a mecânica também do senhor Eduardo. Mas o que eu quero contar para vocês, que eu vi uma pessoa avantajada de tamanho e eu comecei, a minha mente começou a criticar. Era muito crítica, muito julgadora. Então, no retorno, justamente ali na frente daquele lugar, eu olhei para o céu e disse, ai, Senhor, não gosto de ser assim. Eu não quero ser assim. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, seja pela cor, pela gordura, pela feiura, pela belezura, pela roupa, pela vestimenta, ou seja, pelo cabelo, seja o que for. Quem sou eu? Senhor, eu não quero ser assim. Então, todas as vezes que eu ia sair, eu falava para o Senhor, nosso Deus, porque a maioria das vezes, nós em casa temos um ensinamento, mas a rua, a escola, a convivência, ela vai colocando algumas coisas em nossas mentes, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, e nós não temos sabedoria e discernimento, a gente vai enchendo a mochila de porcaria, enchendo e contaminando a nossa alma de pensamentos tóxicos, de tóxico, de más companhias, más juntas, pessoas que não acrescentam na nossa vida. Então a gente corre um grande risco de cada página da escritura da nossa vida tenhamos gafes enormes, e o livro da história da nossa vida, um dia a gente vai ter que prestar conta. Então, de tanto sair toda vez que eu fazia mandado para a mamãe, um dia eu disse para o Senhor, um dia eu parei numa esquina aqui na cidade e olhei para o céu, e o céu, na minha visão espiritual, ele abriu. E eu vi muitos anjos com harpas tocando um instrumento musical de uma música, uma melodia que preencheu a minha alma. Então, a partir desse dia, eu disse, Senhor, por que eu não... Está repreendido em nome de Jesus, né? Por que eu não nasci cega? Eu não gosto de ser assim, eu não gosto de ter essa atitude. Eu não aceito para mim essa atitude. Então, passaram-se alguns dias e eu tive uma resposta.
E hoje eu vejo que tem uma palavra que eu creio que consta na Bíblia, que eu agora não sei dizer para vocês, porque eu não sou estudiosa da Bíblia, mas quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as igrejas somos nós, o templo sagrado do Espírito Santo. Então, a partir daí eu entendi que eu tinha falado para o Senhor, porque eu tinha, né, essa ideia que ser cega era a melhor condição para mim não vir julgar e criticar as pessoas. Foi falado para mim que não saberia dizer naquela época se seria um dom, mas foi uma aptidão a palavra correta. Eu te dei essa aptidão para tu ter um discernimento entre o bem e o mal, para orar para aqueles que te perseguem e para orar por todas as pessoas que têm esse ato que tu tem. Eu sei que muitas vezes, gente, a gente se sente impossibilitado e ter maturidade para entender e conhecer que a gente é podre, pecador, imundo. Todos os dias a gente peca. Mas o que nos leva a reconhecer isso? É entender e compreender que o pecado nos faz perder a salvação. Quem quer ser salvo? Quem quer que quando chegar a hora da sua morte poder dizer que nessa passagem na minha vida, pelo menos o meu coração fez o que tinha que ser feito, a minha bagagem não vou levar no caixão, mas a bagagem espiritual que eu estou levando, ela não vai me fazer perder a salvação. Aleluia, Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês? A maioria das pessoas que vivem nessa sociedade tão tóxica e moderna são como a maioria das palavras de pessoas que se encontram no livro, onde nos consta que tanto a palavra de judeus que achavam como os gregos catalogavam que uma é escândalo e a outra é loucura. E o que quer dizer isso? Que na nossa sociedade está preocupado muito com as coisas do mundo e é tão fácil pecar. É tão fácil pecar. E que na música que nos fala do jardim da existência, voltando de novo a essa palavra, nos fala do desvio de conduta de Adão e Eva, que levaram à falência uma descendência inteira por causa do pecado. O pecado já vem lá na época dos primórdios de tempos, aleluia, Jesus. Mas como é bom a gente reconhecer, glória a Deus, aleluia, que venhamos, gente, reconhecer que somos pecadores. E quando pecamos, reconhecer que pecamos e falar para o Senhor, abrir o coração e dizer para me transformar, para me tocar: Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, socorre-me, Senhor, porque eu não quero ser mais assim, Pai amado, querido. Que nesse momento a gente somente orando e clamando e vendo aquilo que tu não precisa mais para a tua vida, que te tira da verdade, que é única, da presença do Senhor. Porque, lamentavelmente, às vezes é necessário que a gente reconheça que somos pecadores e abandonar aquela criatura que às vezes no passado cometeu tantos deslizes, tantas gafes, tantas situações contra o próximo, para poder viver, né? Eu sei que Deus tem coisas tremendas para cada um poder viver as promessas na vida de cada um de vocês, mas que a gente tem que reconhecer que a gente precisa recomeçar tudo de novo. Porque tem uma palavra aqui que nos ensina a desapegar de tudo que envelhece, que estraga e deterioriza nossas vidas e nossos sonhos, e que impede as nossas almas futuramente de nos libertar de tudo aquilo que nos prende aqui na terra. Que venhamos começar uma nova vida, uma nova trajetória, que venhamos não coser remendo novo em cima de pano velho, porque o rombo será maior, mas que venhamos desapegar de todo o velho e recomeçar uma nova caminhada com Cristo Jesus, nos arrependendo dos pecados e reconhecendo. Gente, não é fácil. Eu luto todos os dias com essas tendências. Quem vos fala também tem os seus pecados e não é melhor do que ninguém. E é tão triste a gente olhar pra gente que a gente quer lutar e quer vencer o pecado e a gente às vezes se deixa levar pela carne, pela empolgação. Muitas vezes esse pecado ele vem de várias formas. Eu digo que o pecado da cobiça
É quando você vê uma pessoa que adquiriu um bem novo, cobiçar o carro, a moto, a bicicleta. A inveja sobre o esposo, a família, sobre os filhos, sobre a condição financeira de vida. A murmuração, que é a fofoca, que leva e traz e fala da vida do fulano. Ai, o fulano, aconteceu isso, aquilo outro. Ah, meu Deus, ele fez isso, aquilo outro. Ah, fulano atraiu. Então são pecados. Tudo que acrescenta e tudo que aumenta e tudo que se desvirtua da palavra de Deus é pecado. Não é fácil orar e vigiar o tempo todo, não é fácil. É difícil porque não convivemos numa sociedade, num lar existem pessoas que têm personalidades diferentes, temperamento diferente, condutas diferentes. Então é uma batalha dentro do nosso lar, é uma batalha muito grande. Eu acho que a batalha não é só maior, porque os filhos pequenos a gente endireita conforme a palavra, mas aqueles que já estão criados, estão naquela toxicidade lá do mundo, que valorizam mais as coisas materiais e o corpo que uma vida em família, em momentos em família, ou na casa do pai. Então, a gente tem que ter uma resiliência muito grande para entender e compreender que somos seres individuais. E temos que ter uma maturidade espiritual e um conhecimento da palavra para poder ter o empoderamento da palavra para a repreensão de tudo aquilo que nós não aceitamos na vida do nosso próximo, porque na própria palavra diz: conheça a verdade que ela vos libertará. Glória a Deus, aleluia. E o que eu quero passar para vocês? Quero passar para vocês que não importa o que você tenha feito, se você reconhece que foi errado, é um grande passo. Reconhecer para você que está errado, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu promovi isso, que eu promovi aquilo, é um grande passo. O que deixa de ser um grande passo é quando nós temos a soberba, o orgulho, a vaidade e não aceitamos a verdade, que é reconhecer que somos imundos e pecadores, nos julgamos pseudos sábios e acreditamos que somos melhores que todo mundo. Então eu gostaria muito de convidar vocês para uma oração, aleluia Jesus, e que o Senhor venha tomar controle e comando dessa oração, que o Senhor venha falar ao meu coração, que possamos reconhecer, Senhor, perante a Ti, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, na unidade do Teu Santo Espírito, Pai, no nome de Jesus, que eu entro em oração, Senhor amado, querido Deus. Tu sabes, Pai, que somos pecadores, Senhor. Tu sabes, Pai, as condições que muitos de nós estamos vivendo, a vida e as escolhas que nós tivemos, os erros, Pai, as gafes, Pai, o comportamento que nós estamos tendo no dia a dia de nossas vidas, relacionado aos nossos filhos e à nossa família, Pai. Mas é no nome de Jesus, Senhor, que eu entro em oração, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, para que o Senhor venha falar ao meu coração. Santo Espírito de Deus, usa-me, Senhor, como um canal de bênçãos na vida do irmão e da irmã. Pai querido, Pai santo, sabemos que nós não somos melhor que ninguém. Sabemos que somos pecadores, Senhor. Senhor, é no nome de Jesus que eu peço que a sua palavra fale ao meu coração. Que venhamos, Pai, a prostrar-nos em teus pés, reconhecendo e abrindo o nosso coração e confessando os nossos pecados, Pai, perante o teu altar. Pai querido, poderoso, é no nome de Jesus que eu peço, Pai, eu rogo, Pai, para que o irmão e a irmã, Pai, se estão vivendo em pecado, Pai amado, Pai querido, assim como eu tenho os meus pecados, Senhor, eu não sou melhor que ninguém, somos imundos pecadores e todos os dias pedimos o perdão através do reconhecimento daquilo que fizemos de errado ou de equivocado, Pai. Santo Espírito de Deus, repreendemos em nome de Jesus todo espírito imundo de pecado, de mentira, de gula, de vaidade, de soberbia, de idolatria, de situações, Pai, criadas ali por avareza, Pai amado, por inveja, Pai, até mesmo de ingratidão, Pai querido, poderoso Deus, seja Tu no controle e no comando de todas as coisas, Tu tem poder, Senhor, é no nome de Jesus que eu oro que o Senhor entre na mente e no coração do irmão aqui agora, e que venha falar ao coração do irmão. Se o irmão está compactuando com algum vício imundo, comprometendo a sua salvação, seja o que for, o tamanho que for, é pecado, Pai. E fala aos nossos corações, Senhor. Dai-nos um
direcionamento, Pai, o que o Senhor quer que nos faça, Pai, até onde devemos seguir, temos que parar, não temos força, não temos sabedoria, não temos maturidade espiritual. Fala, Senhor amado, aos nossos corações, Pai, porque na Tua palavra diz, Senhor, maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo, Pai, mas entregamos, Pai, a vida de cada pessoa que está em oração nas Tuas mãos, Pai, que não venhamos ser coniventes com o vício, com as coisas do mundo, Senhor, mas que venhamos, Pai amado, orar, Senhor amado, querido Deus, para que as pessoas venham conhecer o Senhor como Salvador e remidor dos nossos pecados. Sabemos que na cruz do Calvário, Pai, Teu Filho único, Senhor, que sofreu tanta perseguição, tanta injustiça, Pai, tantos maus tratos, Senhor, foi julgado, Senhor amado, como um ladrão ou como um assassino, Senhor, e onde foi liberto, Pai amado, o pior dos pecadores que existia naquela época, Barrabás, Pai querido, poderoso Deus. Venhamos nesse momento reconhecer, Senhor amado e querido, que somos pecadores, merecemos, Pai, Teu perdão, a Tua misericórdia, mas ajuda-nos a reconhecer, Pai, e rever as nossas atitudes todos os dias, seja no falar, no pensar, no agir, no olhar, no ver, seja o que for, Pai. Deus poderoso, fala aos nossos corações, Senhor, que venhamos, Pai amado, desapegar do homem velho, Pai, e reconhecer que contigo somos novas criaturas. Ensina-nos, Senhor, a caminhar um caminho reto, Pai, porque sabemos, Pai amado, que tudo podemos naquele que nos fortalece. É no nome de Jesus que eu oro, Pai, que eu entrego vidas nas Tuas mãos, Senhor, que venhamos reconhecer todos os dias, Pai, porque não sabemos, Senhor, o momento da nossa partida, o momento do nosso encontro, quando será o nosso arrebatamento, mas sabemos que o Senhor virá para todos aqueles que se arrependem, reconhecem, Pai, e procuram viver na Tua presença. É no nome de Jesus que eu entrego tudo nas Tuas mãos, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, toca em nossas almas, Senhor. Senhor amado, querido Deus, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Teu nome santo, Senhor.